A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu vou entrevistar a advogada Samantha Pineda. Inicialmente, eu gostaria de perguntar a ela como ela vê o momento que o agro está vivendo agora, em especial com tanta recuperação judicial, tanta dificuldade de acesso ao crédito. Como você avalia, Samantha, o momento atual do agronegócio? Nós estamos, de fato, num momento muito confuso para o agro e eu acho que isso é um reflexo da desorganização do próprio Estado brasileiro. A gente não tem um governo que tenha uma estratégia para nada, nem para a economia, nem para a questão social e nem para o agro. O agro, por ser muito influenciado por tudo que acontece no mundo, também está sofrendo com a questão da geopolítica mundial, né? Claro que todo mundo olhando para o tarifaço do Trump, mas antes disso, as próprias guerras, o reposicionamento, os BRICS, tudo isso tem influenciado e o agro realmente não passa por um momento tranquilo. Mas quando a gente olha para os resultados, o agro não está com uma diminuição de crescimento, enfim. Então a gente sabe que é um momento complicado, mas existem remédios para que a gente atravesse essa tempestade, segurando o barquinho ali para chegar do outro lado, porque nós temos uma atividade que de fato é muito sólida no Brasil. Então tá difícil, mas não tá impossível. Certamente a gente vai passar por isso com bastante, com aquela nobreza que o agro sempre consegue. Eu gostaria de ouvir o seu posicionamento a respeito da COP, que vai acontecer no mês que vem no Brasil. É uma COP que o agro praticamente ficou de fora, até começar a acordar e entender que seria importante a participação, mostrar o lado do agro lá, porque senão seria só o lado das ONGs, da floresta. Como você vê essa COP que vai acontecer no Brasil? Bem, embora essa COP não seja a COP do agro, que a COP do agro vai ser a COP 31 lá na Austrália, essa COP do financiamento da implementação, o Brasil é diferente pelo seu agro. Então não tinha como o agro ficar de fora dessa discussão. Nós temos uma atividade que no restante do mundo ela é eminentemente emissora de gases de efeito estufa e aqui no Brasil ela pode ser captadora e ela pode ser inclusive carbono negativo. Existem sistemas agroalimentares aqui no Brasil que colocam a cadeia toda aí na conta, onde a gente pode ser carbono neutro ou carbono negativo. Então o agro percebeu que é uma oportunidade, nós estamos com representantes muito qualificados, principalmente o nosso querido Roberto Rodrigues está levando essa mensagem. Eu acho que finalmente aquela falta de estratégia de comunicação que o agro falava, que sempre o mundo não nos ouve, como que a gente leva essa comunicação? No momento, nós estamos com todos os microfones do mundo virados para o agro brasileiro e aí a gente precisa aproveitar. Então essa COP, embora não seja a COP do agro, vai ter uma agrizone, tem a Blue Zone, que é onde se reúnem os governos, a Green Zone, onde estão as empresas e a sociedade civil, e nós teremos a AgriZone, que será numa zona, numa área da Embrapa, 1 quilômetro do evento, em que o mundo todo vai poder conhecer a sustentabilidade do agro brasileiro e eu acho que é uma grande oportunidade. Falando em termos de emissões de carbono, eu acho que isso é um ponto tão difícil das pessoas entenderem, Samantha. Eu gostaria que você explicasse didaticamente para a gente. Nós temos uma capacidade incrível de captação. É em dinheiro ou é em crédito? Como é que funciona isso? Não, nós temos uma capacidade de emissão de crédito, né? Quando a gente fala no mundo, tudo que está sendo comercializado de crédito de carbono, o Brasil ainda não conseguiu emitir os seus créditos. Primeiro porque nós temos a dificuldade da tropicalização. Todos os sistemas que conectam a conta de como se emite um crédito, às vezes não tem um protocolo pronto para que nós possamos emitir os nossos créditos de acordo
acordo com a nossa realidade, que é quando a gente fala em emissões, em fazer conta de emissões, o agro precisa de um balanço, porque a gente não só emite na nossa atividade, como a gente capta também. Então, esse potencial ele existe no mercado mundial. O Brasil está se organizando para isso, a gente já aprovou a nossa lei do mercado de carbono brasileiro, a gente precisa regulamentar essa lei e estamos caminhando para que, de fato, a gente consiga fazer com que o agro seja o protagonista das emissões de crédito do mercado de carbono mundial. Esse crédito, então, ao qual você se referiu, é de 30 bilhões de dólares, é isso? Exato, 30 bilhões de dólares em créditos de carbono que podem ser emitidos pelo Brasil e a gente só emitiu 8 milhões no ano passado. O agronegócio, Samantha, vive a todo momento sofrendo pressões, seja eles em termos de insumos, seja eles em termos ambientais. Como é que você avalia toda essa pressão que o Brasil vive o tempo todo, essa cobrança que não para de acontecer o tempo todo? Bem, todas as pressões, a gente precisa entender que existem pressões legítimas e existem pressões disfarçadas de legítimas, né? Claro que o Brasil assusta o planeta. Quando nós falamos que nós de fato temos potencial para combater a fome, a mudança climática, a desigualdade social e a transição energética, isso do ponto de vista econômico nos outros países gera um certo temor. Então toda essa pressão acaba interferindo nessa questão. Eu vou falar de defensivo e vou falar de fertilizante, principalmente, mas de todo o restante dos insumos. Quando nós temos essa pressão velada, isso acaba interferindo até em preço lá fora, como isso é fornecido para nós, acaba interferindo em quantidade, em qualidade do que nos é oferecido, e eu acho que essa pressão tem dois lados, a gente precisa ver isso. Quando a guerra da Rússia com a Ucrânia começou, nós importávamos o potássio lá da Bielorrússia, a gente correu para o Canadá e a gente achou uma fonte alternativa e nós ressuscitamos o nosso Plano Nacional de Fertilizantes. Então não é à toa, né, que toda crise gera uma oportunidade. Nós estamos no Brasil olhando para dentro e outra crise que eu quero chamar a atenção aqui, a gente não olhava para as nossas terras raras. Percebemos que por trás de um tarifaço que veio por conta de, parecendo uma crise política, tinha a ver com terras raras que têm metais diferenciados para a fabricação de eletrônicos e de muito uso na tecnologia. Então o Brasil, com essa crise geopolítica e tudo isso que está acontecendo no mundo, está olhando para dentro e identificando as suas riquezas que podem mudar, inclusive, o papel da nossa soberania para o mundo. E para finalizar, Samantha, eu gostaria de saber como é que você vê a nossa diplomacia nesse momento agora, nesse momento de tantos problemas no mundo, né? Tantas questões geopolíticas. Como você avalia a nossa diplomacia? Olha, é uma diplomacia não diplomática. O Brasil, ele precisa de fato ter uma estratégia. Eu sempre falo que, infelizmente, nós estamos carentes de planejamento. Né? Nós não temos um plano, eu não estou falando desse governo, estou falando dos governos. O Brasil precisa de uma estratégia a longo prazo. E nós não estamos, de fato, com um plano para essa conversa diplomática que nós precisamos ter com vários países. Não estou nem falando agora diretamente com os Estados Unidos por conta do tarifaço, que estamos sem estratégias diplomáticas nesse momento. Mas estou falando, inclusive, de Mercosul, estou falando de BRICS. Nós não temos, embora tenhamos de fato um Ministério de Relações Exteriores, diplomatas, embaixadores muito preparados, não existe estratégia de Estado. Então eu entendo que a diplomacia brasileira precisa de um pouquinho mais de humildade e de plano. Conversei então com Samantha Pinedo, direto de São Paulo. Ela participou conosco, falando sobre questões geopolíticas, falando sobre o momento atual do agronegócio e as questões de crédito de carbono. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube.
Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.